Então tá meio improvisado. Bom, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Vamos iniciar então a nossa catequese. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O texto bíblico que nos é proposto hoje está no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, versículos de 13 a 17, que é o texto que mostra o batismo de Jesus, né? Aí vocês já vão entender um pouquinho qual vai ser o tema de hoje, né? Então Jesus chegou da Galiléia ao Rio Jordão e foi ter com João para ser batizado por ele. João, no entanto, o impedia, dizendo: Eu é que devo ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu-lhe: Deixa por ora, é assim que nos convém cumprir toda a justiça. E João o admitiu. Depois de batizado, Jesus saiu logo da água. Então o céu se abriu para ele, e viu o Espírito de Deus descer como pomba e vir sobre ele. Uma voz do céu disse: Este é o meu filho amado, no qual eu me agrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse texto, então, nos mostra o encontro da Santíssima Trindade. O Filho, ao ser batizado, recebe o Espírito Santo e o Pai se manifesta a ele, dizendo, né, aos que estavam ali, dizendo, Mateus diz, dizendo a ele, mas Lucas já coloca aquele que João Batista e os que estavam ali também ouvem, né, o que ele está dizendo, quando ele diz, eis o meu filho amado. Para quem frequenta a paróquia São José já deve ter reparado, lá na pia batismal está escrita essa frase, né? Eis o meu filho, tu és o meu filho amado, no qual eu ponho o meu agrado. É Deus que manifesta a divindade de Cristo no dia do batismo dele, quando o Espírito Santo desce sobre ele em forma de pomba. Assim como uma pomba apareceu manifestando o final do dilúvio, quando Deus sela a sua aliança com os homens, também o Espírito Santo desce em forma de pomba para manifestar a aliança definitiva de Deus com os homens através do seu Filho, Jesus Cristo. Então, o mistério da Santíssima Trindade é o mistério central da fé, da nossa fé e da vida cristã. E aos nossos olhos, vamos assim dizer, aos olhos humanos, ao nosso pensamento humano, fica difícil da gente entender o Espírito Santo, porque nós somos limitados, Espírito Santo, não, a Santíssima Trindade, porque nós somos limitados pelas leis da física, né? Dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo, né? Duas pessoas não podem estar no mesmo lugar ao mesmo tempo. A física não permite isso, não dá. Mas para Deus isso é possível, porque na verdade não são três deuses, mas é um só Deus que se manifesta de três maneiras diferentes, né? São três manifestações, três pessoas no mesmo Deus. Duas naturezas, a humana, que Cristo levou depois da ascensão, e a natureza divina, né? E três pessoas, duas naturezas, um só Deus. Fácil decorar, ó. 3, 2, 1. Portanto, né, é um mistério de Deus em si mesmo. É algo que é difícil da gente entender, mas não é impossível.
Se costuma dizer, quando se fala da Santíssima Trindade, né, que a Santíssima... isso é mistério. Não adianta a gente querer entender que isso é mistério. Não dá para a gente ter uma noção. Porque também fica difícil a gente acreditar em algo que a gente não compreende. Lembra que eu falei de Maria? Ela recebeu a visita do anjo, ela disse sim a Deus, mas só depois que ela entendeu o que estava acontecendo. Mas como isso vai acontecer? Como eu vou gerar um filho se eu não tenho marido? Se eu não conheço o homem? Né? Depois que o anjo explicou para ela como que isso ia acontecer, aí então ela aceitou esse mistério de fé na vida dela. Então, se a gente não entende a Santíssima Trindade, pelo menos uma noção do que seja, fica difícil a gente acreditar. E daí fica uma fé muito vaga, sem alicerce, sem substância. Nós precisamos entender para acreditar. Santo Agostinho já lembrava disso, né? Lá no século IV, se eu não me engano. Ele dizia que a gente precisa compreender para crer e crer para compreender. É um círculo vicioso que a gente forma, né? Quanto mais a gente entende, mais a gente acredita. E quanto mais a gente acredita, mais a gente quer entender. Mais a gente quer se aprofundar nesse mistério. Então, a gente precisa sim entender a fé que a gente professa. No primeiro dia de catequese, os que estavam lá devem lembrar, quando eu li o texto da carta de São Pedro, no capítulo 3, versículo 15. É preciso dar razão da nossa fé. Nossa fé não pode ser uma fé desvinculada da realidade, não pode ser uma fé que só olha para cima, não, tem que olhar para baixo também, tem que ter os pés no chão, tem que ter substância, porque senão qualquer vento leva a gente embora. Qualquer irmão com 2 versículos decorados derruba a nossa fé e faz a gente deixar de acreditar em Deus, deixar de acreditar na nossa fé católica, na Santíssima Trindade, em Maria, enfim, derruba a nossa fé, porque não tem substância, não tem alicerce, não tem raiz. E a gente só consegue ter essa raiz da nossa fé quando a gente busca compreender aquilo que a gente acredita. Porque daí você vai acreditar com muito mais força, porque você vai entender. Não vai ser só uma coisa de coração, mas vai ser também de razão. Toda a história da salvação não é senão a história do caminho e dos meios pelos quais o Deus verdadeiro e único, Pai, Filho e Espírito Santo, se revela, se reconcilia conosco e une a si os homens que se afastam do pecado. Só Deus pode dar a conhecer, e ele revelou-se no mistério da salvação, como Pai, Filho e Espírito Santo. O mistério central da fé cristã é o de que há um só Deus, com a mesma natureza, único, mas em 3 pessoas distintas. O mesmo Deus que cria é o Deus que salva. O mesmo Deus que salva, santifica. São diferentes, mas todos eles são capazes de fazer a mesma ação. Né? Deus se revelou antigamente, de muitas formas, ao povo no Antigo Testamento. Porém, ele nunca se apresentou como trindade. Então, o judeu não entende essa concepção de trindade. Para ele, Deus é Deus e pronto. Por isso, quando Jesus se apresenta como Filho de Deus, que era igual a Deus, eles não aceitaram. Porque Jesus estava querendo se colocar como Deus. E isso é sacrilégio. Isso é pecado. Né? Inaceitável por eles. Por isso que Jesus foi condenado, crucificado e morto. Porque ele se colocou como Deus. E na cabeça deles, como é que vai entrar? Que um homem, que para eles Jesus era um homem apenas. Como é que um homem vai ser Deus? Não existe, não tem isso. Não dá. É inaceitável isso. Então, para eles, isso não era aceitável. Por isso que eles condenaram Jesus à morte. Né? Para eles, isso era uma blasfêmia muito forte. Né? Quem revela a plenitude da Trindade é Jesus. No seu batismo, essa Trindade é revelada a nós. Quando Deus vem, o Espírito Santo vem e se manifestam no batismo, como a gente viu aqui no texto, mas nas ações de Jesus, na ligação dele com o Pai. E antes dele ir embora, ele já fala, já nos prepara para a vinda do Espírito Santo. Ele ia partir, ele terminava a sua estadia, a sua permanência
a sua missão aqui na Terra, mas a missão dele continuava na ação do Espírito Santo. Eis que estarei convosco até o fim dos tempos. E essa permanência de Cristo até o final dos tempos se dá pelo Espírito Santo. Se dá pela presença dele viva na Eucaristia. Se dá pela comunidade reunida, porque ali a Trindade também se faz presente. Então, a Trindade é continuidade da presença de Deus no meio de nós. É a perfeição da criação, é a plenitude da graça de Deus. Um Deus que se manifesta de três maneiras diferentes, em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, de modo a, digamos assim, facilitar esse convívio, facilitar a sua presença no meio de nós. A gente às vezes fica, uma coisa meio difícil de entender, mas vamos reduzir assim no nível bem baixo mesmo, fazer uma comparação para que a gente possa entender um pouco melhor. Por exemplo, eu, agora falando com vocês, eu sou catequista de vocês, mas ao mesmo tempo eu sou casado, tenho uma família, sou um pai de família. E, por outro lado, além de diácono, catequista e pai de família, eu também tenho o meu trabalho. Mas não são três pessoas diferentes. É a mesma pessoa. Aqui com vocês, eu sou o diácono que está dando a catequese, mas não deixo de ser o esposo da Valquíria e o pai do Daniel, da Carolina e da Adriana. Mas também não deixo de ser o funcionário público que eu sou. Isso tudo permanece em mim, assim também Deus. Deus se manifesta de três maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus. O Espírito Santo é Deus, Deus Pai é Deus, Jesus Cristo é Deus, com a mesma potência, com a mesma força, com a mesma magnitude. São plenamente deuses. Deuses não, plenamente Deus, porque é uma só, é um só. É um só Deus, não são três deuses, né? É um só. Nossa fé não é politeísta, ela é monoteísta. Se acreditássemos em vários deuses, né, seríamos politeístas, muitos deuses. Não, é um só Deus que se manifesta no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Antes de Jesus, então, partir, antes da sua Páscoa, ele anuncia que ia ser enviado o Paráclito, né, o defensor, o Espírito Santo, que na verdade não era uma criação nova, porque desde a criação do mundo ele já agia. O Espírito pairava sobre as águas. Na criação, no Gênesis está escrito lá, o Espírito pairava sobre as águas. Então o Espírito de Deus, o Espírito Santo já estava presente na criação. Jesus já estava presente na criação. O molde com que Deus nos fez foi Jesus Cristo. Nós somos imagem e semelhança de Deus, né, da figura humana que é Cristo. Nós somos cópias, digamos assim, perfeitas do Cristo, que depois se encarna e vive no meio de nós, como um de nós. A gente não pode esquecer também que quando o Espírito Santo se revela, ele revela também a nossa relação com Deus, com o Pai. É Ele que faz acontecer, é Ele que nos convoca para a missa, é Ele que nos convoca para a oração com Deus. Quando a gente vai rezar, qual é a primeira coisa que a gente faz? A gente faz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente traça sobre o nosso peito, nossa fronte, o sinal da Santíssima Trindade, como se a gente estivesse abrindo um canal de comunicação com Deus. Quando a gente faz esse gesto, é como se a gente, nos telefones convencionais, não celular, né? Quando você tira o telefone do gancho e abre o sinal. Ali você abre a conexão com Deus. Quando você faz esse sinal, porque é o sinal de Deus, o sinal da Santíssima Trindade. Quando você faz esse sinal, você diz para Deus: oi, quero conversar com você. E Deus vem, né, porque Deus nunca diz não para nós, Deus vem e se faz presente para rezar, para conversar com a gente. Às vezes as pessoas pensam que oração é só aquelas fórmulas
gravadas, decoradas, do Pai Nosso, da Ave Maria, Salve José e tantas outras orações que a gente tem. Não, não é só isso. É isso também, mesmo porque a oração do Pai Nosso foi nos dada por Jesus, o próprio Deus que nos ensinou a rezar. Mas você quer conversar com Deus? Fala com Ele como se você estivesse falando com um amigo. Oi, Deus, preciso conversar com você. Estou precisando da tua iluminação, estou precisando da tua bênção, estou precisando da tua ajuda na minha vida. Abre a conversa. Deus é o teu amigo disposto ali do teu lado para conversar com você. Então é o Espírito Santo que proporciona essa ligação. Ele que faz a nossa ligação com Deus. Ele é que abre esse caminho para nós com Deus. E nunca podemos nos esquecer, então, também, que quando nós somos batizados em nome da Santíssima Trindade. Quando o padre ou o diácono derramou água na cabeça de vocês, ele disse assim: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque a gente obedece o mandato do próprio Jesus, quando ele se despede dos seus discípulos, lá no final do Evangelho de Mateus, esse mesmo Evangelho que eu li esse texto aqui hoje, no final ele diz assim: ide pelo mundo, batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as, tudo o que eu vos disse, tudo o que eu vos disser. É missão da igreja batizar, mas batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque é a Santíssima Trindade que nos move, é a Santíssima Trindade que nos governa. E a Santíssima Trindade é um dogma, quer dizer, isto é uma verdade de fé, que nós que professamos a fé católica devemos acreditar. Tem o mesmo valor do que o texto bíblico. É dogma de fé, mesmo porque está na Bíblia. É bíblico a Santíssima Trindade. Não é uma coisa que a igreja inventou. Pai, Filho e Espírito Santo são realidades que o próprio Jesus nos mostrou, como eu já disse. Então, é verdade de fé. A Trindade, então, ela é una, são 3 pessoas, mas uma só natureza. A natureza humana está presente só em Cristo, que levou para a Santíssima Trindade, mas a natureza divina está nas 3 pessoas. Cada uma das 3 pessoas faz parte da pessoa una e inteira de Deus, na substância, na essência e natureza divina. Apesar de ser um só Deus, pessoa una, são distintas entre si. Deus é único, mas não é solitário, pois aquilo que é o Filho não é o Pai, e aquilo que é o Pai não é o Filho, nem o Espírito Santo é que é o Pai e o Filho. São distintos entre si. São pessoas distintas entre si, mas não há oposição delas em relação, As 3 pessoas divinas são relativas umas às outras e entre essas pessoas não há oposição de relação. Elas estão juntas, são a mesma pessoa exercendo funções, se manifestando de maneiras diferentes, mas é a mesma pessoa, é o mesmo Deus. Por causa desta unidade, o Pai está todo inteiro no Filho, todo inteiro no Espírito Santo. O Filho está todo inteiro no Pai. O Filho está todo inteiro no Pai, todo inteiro no Espírito Santo. E o Espírito Santo está todo inteiro no Pai, todo inteiro no Filho. Não é uma coisa distinta, separada. Parece que vai ficando cada vez mais difícil a gente entender. Mas é simples. É um Deus que se manifesta de 3 maneiras diferentes na nossa vida. O Pai está todo inteiro no Filho e todo inteiro no Espírito Santo. Não é uma coisa distinta, separada. O Filho está todo inteiro no Pai e todo inteiro no Espírito Santo. Não são pessoas distintas. É o mesmo Pai, mesmo Filho. E o Espírito Santo está todo inteiro no Pai, todo inteiro no Filho. A comunhão com a Santíssima Trindade é a meta da fé e da vida cristã. E nós, cristãos, pela graça do batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, somos chamados a compartilhar da vida da Santíssima Trindade aqui na terra, na obscuridade da fé
e para além da morte, na luz eterna. É lá que nós vamos ver esta plenitude da fé, esta plenitude da nossa crença cristã, católica na Santíssima Trindade, porque lá estaremos emanados no Espírito Santo, penetrados, né, em Deus. De lá nós saímos um dia para vir aqui viver a nossa vida na Terra, para lá nós vamos voltar no dia da nossa morte. Se vai ser logo ou em seguida, ou se teremos que passar por um tempo de purgação, purgatório, né, para pagar os nossos pecados, isso a gente não sabe. Vai depender da graça de Deus e depender também das escolhas que a gente fez na vida. Se escolhemos viver uma vida como Cristo, uma vida baseada no seu ensinamento, tentando viver como Jesus viveu, amando como Jesus amou, a nossa permanência no purgatório vai ser rápida. Mas se a gente teimar em continuar pecando, com certeza a gente vai ter que passar um bom tempo lá para pagar todos os nossos pecados, porque no céu não entra pecado. No céu só entra a graça, no céu só entra a pureza do amor de Deus, só entra a perfeição. Então, antes de entrar no céu, a gente tem que pagar todos os nossos pecados. É igual quando a gente entra em casa agora, na época da pandemia, a gente tem que passar o pé no tapete sanitizador, né? Para tirar ali toda a impureza, toda a sujeira que a gente carrega, para a gente entrar em casa limpo, para não trazer sujeira, para não trazer impurezas, para não trazer o mal para dentro de casa. Então, quando nós formos para o céu, vai ser a mesma coisa. A gente tem que passar pelo purgatório para poder limpar a nossa alma, limpar a nossa humanidade de todos os erros, de todos os pecados, para que o nosso espírito, então a nossa alma, possa entrar no céu limpa e pura. Tá? Então, pela graça, né, do Espírito Santo, nós somos batizados e somos chamados, então, aqui na Terra, convocados por esse mesmo Cristo, a obedecer esse mandato que está lá no final do Evangelho de Mateus. Né? E de fazer discípulos meus todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Então, Deus se manifesta na história através do seu Filho Jesus Cristo, se encarna, né? O Pai que tinha se manifestado aos homens apenas na figura do Pai, encarna na figura do Filho, se manifesta a nós também como Filho, não somente como Pai, vem para nos salvar, para vencer a morte e nos dar a graça da vida eterna. Tá? E depois que ele morre, depois que ele ressuscita, que ele volta para Deus, que nos dá essa graça da ressurreição, ele deixa conosco o Espírito Santo para que ele nos acompanhe até o final dos tempos. Isso que a gente celebra em Pentecostes, a vinda do Espírito Santo, o envio por Deus, né, do Espírito Santo para que nos acompanhe e esteja conosco todos os dias de nossa vida. Isso não significa que Jesus não está presente. Ele está também. Não significa que o Pai não esteja presente. Ele está também presente. Mas o Espírito Santo é essa ligação maior, né, entre nós e Deus. Essa presença viva de Deus de maneira mais efetiva, mais forte. É quem sopra no nosso ouvido, nos inspirando, nos motivando, nos fazendo tomar as decisões certas. É como aquela figura do anjinho bom, lembra? Que a gente às vezes vê nos filmes, nos desenhos, né? Tem um anjinho mau falando para a gente fazer coisa errada e o anjinho bom aqui do lado falando para a gente fazer as coisas certas. O Espírito Santo é isso. É a presença de Deus em nós. Né? São Paulo nos lembra que nós somos templos do Espírito Santo. Então, é a presença de Deus em nós, nos chamando para Deus, nos levando para Deus. É como se fosse a assinatura de Deus, como se nós fôssemos um quadro pintado por um artista que é Deus. E aí Deus deixou lá a sua assinatura nesse quadro. É o Espírito Santo que está presente sempre conosco, que é que nos liga de maneira mais forte a Deus. É aquele elo que nos puxa para Deus, que nos faz evitar o mal,
que nos faz. É aquela coisa que quando a gente está para fazer uma coisa errada, peraí, não é isso não. Não é isso não que eu vou fazer. Vou fazer diferente. Vou fazer o que Deus está me pedindo. Vou fazer o que Deus quer de mim. Esse é o Espírito Santo. Né? Esse é aquele que nos ilumina. Esse é a presença de Deus mais forte na nossa vida. Né? E Deus se manifesta de maneira tão amorosa na nossa vida, justamente porque Ele não nos abandona. Ele não nos deixa sozinho nessa luta na vida contra o mal. O mal nos cerca todos os dias, tentando nos desviar do caminho de Deus. Mas Deus está sempre presente. A gente que fecha os olhos para Ele. Deus cutuca, Deus nos chama, mas a gente faz vista grossa, deixa para lá, prefere seguir aquilo que nós pensamos, aquilo que nós queremos. Não deixamos que a vontade de Deus seja manifestada em nós. Não permitimos que a graça de Deus haja em nós na sua plenitude. E aí a gente fica penando na vida. Deus manda as pessoas, manda os ensinamentos, o Espírito Santo age nas coisas, age em nós e age nas pessoas para nos motivar, para nos iluminar, e a gente vai se desviando, não aceita a palavra de Deus na nossa vida. Quantas pessoas agora, nesse momento difícil que nós estamos passando no mundo, mas especialmente aqui no Brasil, e de uma maneira muito forte aqui na nossa cidade, nós estamos passando. E ainda tem gente que não acredita, tem gente que prefere fazer de conta que não existe, e permite que o mal entre na casa das pessoas através desse vírus. Uma coisa tão pequena, tão insignificante que a gente não vê, mas que causa tanto mal. Tanta gente morrendo aqui na cidade, tanta gente sofrendo aqui na cidade, nossos hospitais lotados, simplesmente por irresponsabilidade das pessoas. Mas é aquele pessoal lá que vai nos bares, que vai nas lanchonetes, que é irresponsável. Mas por que que eles são assim lá? Porque são assim em casa também. Porque em casa nós não estamos educando nossos filhos para cuidar não só da sua vida, mas da vida dos outros também. É um gesto de amor que a gente faz para o outro quando a gente cuida disso. Porque a gente acaba sendo responsável pela morte das pessoas. Já pensou carregar um peso desse? Eu fui responsável pela morte de uma pessoa por irresponsabilidade. Quantos casos a gente não ouve? Especialmente de jovens, que acham que não acontece nada com eles, Todos nós somos jovens um dia, alguns ainda são jovens. A gente tem essa coisa de que somos imbatíveis, de que nada vai nos atingir. Aí vem um vírusinho, entra na gente, e a gente acaba passando esse vírus para outras pessoas. E essas pessoas acabam ficando doentes. Então vamos nos cuidar. Quando a gente ouve a ciência, a gente está ouvindo a inspiração de Deus nos homens. Que a ciência existe porque Deus permite. A ciência existe porque Deus inspira os homens. Senão a gente não teria esse avanço todo na ciência. Foi por graça e ação de Deus que a gente tem todas essas maravilhas científicas que nós temos hoje, que facilitam a nossa vida e que fazem com que a gente viva cada vez mais. Nossos pais viveram numa época em que quem tinha 50 anos era velho. 60 anos, 70 anos, então, era super idoso. Hoje é comum a gente ver nas famílias pessoas com 100 anos, com 90 anos, fortes ainda, cheios de saúde. Porque estamos vivendo numa época de avanços científicos que estão permitindo que a gente viva mais. Então, Deus é que está iluminando os homens para que isso aconteça. É graça de Deus isso na nossa vida. A gente precisa enxergar essas coisas também. É graça de Deus. Bom, mas chega de falar por hoje. Muito obrigado pela presença de todos. Não desliguem que eu vou marcar a presença de vocês. E vamos então rezar, agradecendo a Nossa Senhora pela graça do dom da vida, pela saúde que todos nós temos, por ela dar paciência a vocês para me aguentarem esse caminho todo e que continue iluminando vocês para que vocês não desanimem nessa caminhada de fé que vocês estão fazendo. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós dentre as mulheres,
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Sagrada Família, Jesus, Maria e José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Um grande abraço a todos.